Aleluia. Eu, antes de começar a liberar a palavra, quero fazer uma pergunta. Eu vou fazer assim, para cada ala das cadeiras. E aí vocês respondam-me, certo? Essa ala aqui. Vocês acreditam no amor de Deus por cada um de vocês? Amém? Nessa ala aqui, vocês acreditam que Deus cuida de vocês? Vocês acreditam aqui no amor do Senhor, no cuidado? Quando eu digo amor, não é o amor sacrificial Ele já fez. É nesse cuidado que Deus tem. Acreditam? Amém. Essa ala aqui foi mais forte. Agora, essa ala aqui vai incluir as irmãs ali. Vocês acreditam nesse amor cuidadoso do Senhor, irmãos? Amém, amém. Irmãos, vocês facilitam que só a minha vida, viu? Deixa eu beber água logo. Meu Deus, como vocês facilitam a minha vida. Eu estou impressionada aqui com o Senhor. Eu não ia contar, não. Mas eu preciso contar para vocês saberem aí a tristeza ter que realmente bater em retirada de vez. Aquela fagulhazinha, aquela cinza que ficou de tristeza. Aí ela ainda tem que sair agora. Quarta-feira, por volta de 1h30 da manhã. E eu posso lhe dizer sempre meus horários certinhos durante a madrugada, quando eu estou dormindo, porque em frente à nossa cama tem assim, um relógio, letra, o número, os números lá. Quando eu abri meus olhos e eu me virei, era 1h26, e eu comecei a orar pelo pastor. Mas, em poucos segundos, os meus olhos pesaram. Mas nessa fração de segundos, o Senhor me deu a palavra de hoje. Eu estou tentando achar agora o ventilador. Eu já estou suando. Aí o que acontece? E eu estava aqui, desde a hora que eu cheguei, que eu escutei algumas situações e não estou desconsiderando a situação de ninguém, quero deixar isso bem claro. Mas eu fico assim, estarrecida com o cuidado de Deus com as nossas vidas. Porque a palavra que eu vou ministrar hoje, ela começa dizendo assim: bendito seja o Senhor, minha rocha. Rocha não é um cantinho qualquer. Não é uma coisa que você encosta e vai balançar e vai lhe dar instabilidade, insegurança. Rocha é uma coisa que você encosta e você sabe que está firme. É algo que você pode se segurar. É algo que você pode correr, subir, ir para cima e ali você vai estar livre das intempéries. Por quê? Porque você está num lugar firme. E o salmista diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. O salmista reconhece que é o Senhor quem é o treinador dele. E não tem como você, tendo um bom treinador, você não vencer. Você não conquistar medalhas. Você não ser vitorioso, irmãos. O problema nem sempre está no atleta. Muitas vezes está só no treinador, que não conseguiu ainda descobrir a situação que precisa ser melhorada. Presta atenção em mim. Deixa o Vinícius, que o Vinícius sabe a hora de cultuar o Senhor.
Mas é muito interessante a gente entender que o Senhor, o salmista reconhece, o Senhor adestra as minhas mãos e os meus dedos, torna os meus dedos hábeis para a batalha. Era 1h30 da manhã quando o Senhor me deu essa palavra. E eu acendi o abajur, comecei a ler, li, e eu disse, o que é que o Senhor está falando? E aí lá se foi o sono, e vamos ver, dá 3h da manhã, e depois voltei a dormir, porque eu tinha outros compromissos, e eu fiquei a madrugada da quarta para a quinta toda, e aí quando foi umas horas recebi um comunicado de que eu pregaria hoje. Aí eu disse, não, o Senhor não podia ser melhor, não. O Senhor já deu a palavra. Agora eu estou com um problema. O Senhor precisa discernir essa palavra aqui para mim. Destriste ela. E eu nunca vi uma palavra para vir tão precisa como sempre. Irmão, não estou desmerecendo canto nenhum, igreja nenhuma, parte nenhuma do corpo de Cristo. Mas o zelo que Deus tem tido para conosco é motivo da gente viver louvando, agradecendo. Ah, é muito problema aí a gente está louvando e agradecendo, e louvando e agradecendo. Porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. Abra sua Bíblia no Salmo 144. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por tua bondade, por teu amor, por teu cuidado. Tu é muito bom demais. Vamos lá, Salmo 144. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, minha rocha, lugar seguro, lugar de confiança, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza. Mais uma vez o salmista está dizendo o quê? Que Deus é um lugar de segurança, porque fortaleza aí é como aqueles palácios de antigamente, cercado, protegido, cheio de soldado, muros altíssimos, larguíssimos, onde para transportar esses muros, o cara tinha que ser muito bom. E apesar de ter muitos exércitos bons, teve muitos exércitos que não passaram nem pela, vamos dizer assim, nem pela portinha. O que dirá atravessar essas fortalezas? Porque o retrato disso está quando Senaqueribe vem, ameaça, e o Senhor diz, aí nessa cidade não entrará. Por quê? Porque o Senhor é essa fortaleza. Aleluia. O meu alto retiro e o meu libertador. O meu escudo em quem me refugio, que me sujeita o meu povo. Ó Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia os teus raios e dissipa os inimigos. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e salva-me das muitas águas e das mãos dos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério e com instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá vitória aos reis, que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me, tira-me das mãos dos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua juventude. As nossas filhas sejam como pedras angulares lavradas como colunas de um palácio.
que os nossos celeiros estejam repletos, as nossas ovelhas produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos, e os nossos bois levem cargas pesadas, e não haja assaltos nem ataques, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando nós nos deparamos com esse salmo de gratidão de Davi, a gente, voltando para alguns anteriores, a gente vai ver que Davi está alegre. A palavra não descreve se Davi já tinha vencido a guerra ou se ele estava só na fé, declarando a bondade do Senhor. Mas uma coisa é certa, nos salmos anteriores de Davi, ele está fazendo orações muito desesperadoras, clamando ao Senhor: vem depressa, vem me socorrer, ouve-me, ó Senhor, responde-me, ó Deus. E Davi está clamando. Por quê? Davi está ali lutando o tempo inteiro. É guerra todo o tempo. E o que é que acontece? Que a gente precisa sempre lembrar é que Davi não estava na escola militar, né, irmãos? Davi não saiu do exército. Davi não foi treinado para ser guardião de seu ninguém. Davi, ele tinha muita habilidade com o cajado e com a lira, com a harpa. Essa era a habilidade desse general de guerra, desse homem de guerra, desse valente vitorioso. As armas de Davi, as habilidades de Davi, era pastorear ovelhas, era fazer salmos, era cantar hinos. Mas aí o Senhor chega e diz: chama ali Davi. E ele vai e unge Davi. E Davi, pastor de ovelhas, cantor de salmos, passa agora a chefiar um exército. Irmãos, dá para entender a diferença disso? Dá para entender? É Deus pegando cada um de nós aqui, com as nossas falta de habilidade, e nos tornando hábeis para aquilo que Ele quer. Porque o que a gente não pode esquecer é que o nosso Deus é Deus de propósito. O nosso Deus é Deus que opera todas as coisas para que o nome dele seja glorificado. Porque nós em nós mesmos não temos poder de fazer coisa alguma. Mas o Senhor em nós pode fazer todas as coisas. E é esse Deus que pega Davi de detrás da malhada, chama Davi, vai lá, deixa de cuidar das ovelhinhas, e o homem começa agora a liderar um exército. Davi sabe o que está declarando. Quando Davi declara: tu, Senhor, és a minha rocha. Você já pensou o que é esse homem no meio de uma batalha? Tem um exército muito maior na sua frente. E ele vendo ali, o que é que eu faço? Senhor, e agora? Ele é o comandante de exército que mais pergunta a Deus sobre estratégias de guerra. O que é que eu faço? Mas ele tem a convicção: o Senhor é a minha rocha. O Senhor, Ele adestra as minhas mãos. Entendendo que apesar de mão e dedo está tudo juntinho, cada um tem o seu papel. Porque imagina, com a mão, Davi segurava o cajado e com os dedos tocava a harpa. Fazia seus salmos a Deus. Mas agora, a mão de Davi foi treinada para quê? A mão de Davi agora não estava com cajado. A mão de Davi agora estava com lança, com espada. A mão de Davi agora estava com flecha. A mão de Davi agora estava adestrada. Quem era o treinador desse homem? O Deus Todo-Poderoso. Aí as pessoas muitas vezes começam a
se converte e começa a orar, as coisas começam a apertar. Deus me livre, depois que eu fui para Jesus. Não. Outro dia me perguntaram se eu não tinha medo, porque eu me meto em umas situações assim, bem escabrosas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas para fazer construção, né, quando ela é pesada, se aluga muitas vezes, ou quem tem, as empresas que tem aquele, como é que é o negócio que roda? Betoneira. Aí bota lá o cimento. Por quê? Porque ali vai mexer para poder fazer o alicerce. É a betoneira que tem que receber cimento. Mas eu já vi homem comendo cimento. Entendeu? Assim, eu me meto em umas coisas bem punk, irmãos. Tem medo? Não tenho não, ó. Eu tenho não. Sabe por que eu não tenho medo? Por um único motivo. Eu sei que o Deus que adestrou as mãos de Davi é o mesmo Deus que adestra a minha mão para a batalha. Então, a gente precisa entender isso. Davi era pastor de ovelha, mas o Senhor treinou ele. E o cara ficou com uma mira inigualável. Porque ele vencia. Aí no verso 2 diz: Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, o meu alto retiro e o meu libertador, o meu escudo em quem me refugio. Já pensou esse homem acostumado a entrar nas cavernas para fugir de Saul? Ele sabia o que era refúgio, irmãos. Tudo que Davi descreve nesse salmo, ele sabe o que ele vivia. Ele sabia, quando Saul vinha atrás dele, Davi tinha que correr, achar uma caverninha e lá para dentro. Ao ponto de que na mesma caverna em que estava, Saul entra, mas Davi não mata o Saul. Deixa ele lá. Ó Senhor, verso 3. Ó Senhor, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Eu tenho certeza, vou até aqui para frente. Eu tenho certeza que cada um aqui, cada um sabe quem é o Senhor. E sabe que o Senhor pode operar prodígios, maravilhas e sinais. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo o seguinte. A mesma pergunta que Davi fez, a gente deveria fazer hoje. E não é quem é o homem, Senhor, para que tu se importe com ele. Mas é, Senhor, quem sou eu, para que tu se importe comigo. Quem sou eu, Senhor, para que tu se importe comigo? Ao ponto de madrugada mandar uma palavra para hoje dizer ao meu e ao seu coração que ele continua sendo essa rocha confiável. Irmão, você sabe o que é isso? O nome disso é cuidado. Isso é a mesma coisa que pai e mãe faz pelo filho. O pai e mãe trabalham, junta as coisas, compra imóveis, faz aquisições pensando no quê? Pensando em que casa vai morar quando tiver velho? Não, é pensando no que vai deixar para o filho. Por quê? Porque não quer que o filho passe por dificuldade, como muitas vezes o pai e a mãe passou. Isso é o que Deus fez conosco hoje. Ele proveu uma palavra para dizer ao nosso coração: eu ainda sou uma rocha confiável. As adversidades que cada um de nós enfrentamos, irmãos, não pode ser páreo, nunca, jamais, para esse Deus que faz provisão, para aquietar o nosso coração e dizer: eu estou aqui, confie em mim, porque eu sou essa rocha inabalável. Eu sou esse lugar seguro, eu sou essa fortaleza. É isso que nós precisamos entender. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Ontem eu saí daqui do culto pela manhã, dentro do carro, dizendo para a apóstola: que Deus é esse?
O que dizer ao nosso Deus, quando Ele cuida tão bem de nós? Com esse zelo de chamar, de dizer, vem para mais perto, eu estou cuidando, eu estou zelando. Irmãos, isso é muito sério. Porque ninguém quer ter relacionamento com quem despreza o seu amor. Deus nos chama, Deus cuida, Deus zela, Deus protege, Deus nos mima. E a gente fica fazendo cara de resistente. Isso precisa ser arrancado das nossas vidas. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele tem vendido uma imagem, um grito. Porque não, e muitas vezes quando não é um grito, é um sussurro. Que é o quê? Está tudo mal. Está ficando pior. Vai ficar pior. Vai, porque o Senhor já disse. Mas no meio do caos, quando a humanidade toda não prestava para nada, tinha um Noé. Ponto final. Nós precisamos nos tornar os Noés dessa geração. Porque ou a gente entende quem somos nós, irmãos. Para a gente morrer precisa o quê? Nada. Não precisa nada. Porque vivo estamos. Então o que é que precisa? Um sopro. É isso. E o espírito volta para Deus. E acaba tudo. Acaba a sua aflição, sua tristeza, sua depressão. Acaba suas dores no corpo. Acaba a sua velhice, sua mocidade, sua riqueza, sua pobreza, suas dívidas. Acaba tudo. Mas acaba aqui. O problema é outra parte. A vida de verdade. Porque essa que a gente vive aqui é só um treino. A vida de verdade, a vida com o Senhor. A hora da prestação de conta. Em quem nós estamos confiando? Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Quem somos nós para que o Senhor, na madrugada, e quer saber como foi? Que o Senhor me deu a palavra, eu me acordei com um letreiro imenso, Salmo 144. Aí eu disse, que é isso? Porque não dá para ser, que é isso, Senhor? Não, tudo em mim tem que ser intenso, porque eu vivi no pecado intensamente. Eu não posso viver para Deus devagar, eu tenho que ser mais intensa. E eu disse, o que é isso? Mas eu estava certa que era para mim. Mas hoje eu estou vendo que é para todos nós. Isso é o que se não for cuidado de Deus? Isso é o que se não é um pai fazendo reserva para os filhos que estariam aqui hoje ou que podem assistir depois? Isso se chama zelo, cuidado, amor excessivo. É por isso que Deus, muita gente diz, o amor de Deus é igual ao amor de mãe. Porque é. Ninguém está desprezando o pai nenhum, não. Mas é a questão de que, e diga-se de passagem, né? Mães e mães. É aquela história daquela mãe que morre por amor ao filho. Isso é Deus cuidando de cada um de nós. É Deus zelando, é Deus dizendo assim, olha, eu estou aqui. Olha, Davi estava ali, orando, clamando, mas começou a me louvar. E as coisas não estavam tão boas não, irmãos, porque ele ainda diz o quê? Abaixa o teu céu, Senhor, desce, toca, vem lá, dissipa as tuas flechas, faz acender os montes. Para que quê? Para que os falsos, os inimigos sejam dissipados. Ele não estava sentado no trono dele de boa, não. Mas ele já estava declarando, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é a minha rocha, eu sei quem é a minha fortaleza. Aleluia! Oh, aleluia, meu Deus!
o nosso coração se acenda de amor pelo Senhor. Meu Senhor e meu Rei. Irmãos, eu não estou zangado com a igreja, viu? Pelo amor de Jesus. Há em mim um desespero no meu espírito. Vou explicar a vocês para vocês entenderem. Eu era do mundo. Eu, desde criança, eu fui criada na igreja católica. Eu servia aos padres. Eu era criança ainda e eu já trabalhava com jovens e adolescentes. Eu era criança, já trabalhava com jovens e adolescentes na igreja católica e eu participava das reuniões. Eu era parte da liderança. Eu não perdia uma concentração, vai ter reza. Eu estava lá, criança. Vai ter reza, eu adolescente, eu estava lá. A lavadeira da minha mãe era a lavadeira dos padres, então ela ia lá vai passar as batinas, e eu e a filha dela estavam lá para brincar e também para ajudar. Eu cresci nesse ambiente religioso. Até o dia que o Senhor me alcançou. E quando o Senhor me alcançou, Ele me alcançou num momento muito, muito difícil da minha vida. Muito difícil. Muito, muito. Desde o dia que o Senhor me alcançou até os dias de hoje, eu nunca conheci ninguém que me amasse como o Senhor me ama. Que olhasse para mim e dissesse, mas tu é a coisa mais mimosa de papai. Só o Senhor diz isso para mim. Todo dia, quando eu acordo, eu sei que Deus está olhando para mim dizendo, mas menina, vamos hoje nós dois fazer um estrago do diabo. Ele não sabe de não, mas eu tenho um plano e tu já está no meio. E eu só digo para ele, ó, é nós, Senhor, vamos junto. Estou nem aí o que é que vai ser. Ah, tu vai cair. Estamos juntos, está tudo certo. Tu vai se levantar, está tudo certo. Ó, eu vou se levantar, está tudo certo, está tudo certo. Sabe por quê, irmãos? Eu não tinha esperança de vida. Eu não tinha esperança de nada. Eu era marcada por rejeição. Eu conheci rejeição assim, caminhando, amiguinha, amiguinha. Aí hoje eu tenho um Deus que me ama, que não me trai, não me engana, não é falso comigo. Eu posso perguntar a Ele qualquer coisa que Ele só vai me responder a verdade. Porque, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Como é que você pergunta uma verdade a alguém que é mentiroso? Não faz sentido. Porque você vai jurar que ele vai responder a verdade, mas ele é mentiroso, ele vai responder a mentira. Mas o Senhor não. Eu pergunto, ele responde. Aí quando eu acho que eu estou muito bem na fita, ele diz assim, ó, carinha no pó, vamos lá. Você está pensando o quê? Não, você não fez nada não, coleguinha. Vai se humilhar, sou eu. Então ele está sempre me botando no eixo, no prumo. Não tem como, irmão, eu descarrilhar. Aí vocês acham que eu vou só dizer assim, Senhor, eu te amo, muito obrigado por tudo, viu? Ah, façam-me o favor, né, irmãos? Não dá, não. Não dá, não. Mas aí tem um porém. Esse amor que me envolveu, que me aquece todos os dias, e só aumenta, não dá para ficar aqui dentro, porque senão eu explodo. Aí eu tenho que empurrar em todo mundo. Amém? Né, Vinícius? Olha aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Salmo 104. Eita, irmãos, o Senhor é bom demais. Ele é bom demais. Salmo 104, versículo 32.
Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando os montes, logo fumegam. É isso que Davi está clamando aqui quando ele diz: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia os teus raios e dissipa os inimigos. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e salva-me das muitas águas. Aí aqui, eu vou aqui soltar uma situação que vai sobrar para a apóstola. Davi está dizendo aqui: estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e salva das muitas águas e das mãos dos estranhos. Como no dia que a apóstola ministrou sobre imposição de mãos, tinha uma minoria aqui no sábado pela manhã, eu acho que é necessário que a igreja inteira entenda sobre a imposição de mãos. Porque se você tivesse vindo no sábado, eu vou só dar assim uma pincelada. Mas depois, diante da ministração, eu sei que ela vai ser forçada a ter que explicar essa questão da imposição de mãos. O salmista está dizendo: estende as tuas mãos. Aí eu vou ler aqui para não errar. Desde o alto, livra-me e salva das muitas águas e das mãos dos estranhos. E essa expressão, muitas águas, quando a gente vai ler em outras passagens, a gente vai ver que isso é tumulto, falação. Essa agonia do povo, essa falação, isso é tratado como as muitas águas, na condição de perturbação humana. Mas a questão de estende as tuas mãos. E aí a gente aprendeu aqui, na escola para serviço cristão, de que quando você estende as mãos, você está transferindo da sua vida para aquela vida que está recebendo a sua imposição de mãos. E Paulo deixa isso claro quando ele diz: olha, não seja precipitado em impor as mãos, porque você vai transferir a sua vida. O salmista está chamando Deus e dizendo: estende as suas mãos e me livra. Traz da tua vida, Senhor, para me livrar. Irmãos, eu já disse, repito, e não me canso de dizer. A palavra do Senhor, ela tem uma porção certa para atacar cada inimigo. Eu estou passando por dificuldade no meu casamento. Você pode ter certeza. Lá na palavra tem uma resposta certa para isso. Não, a minha dificuldade é com o meu filho. Na palavra tem a resposta certa. Não, é com o meu vizinho. Na palavra tem a resposta certa. É com o irmão da igreja. Na palavra tem a resposta certa. Todo tempo a palavra vai ter a resposta certa. Porque a palavra é Jesus. E nós precisamos entender isso. Quando o salmista diz: estende as tuas mãos, livra-me dos meus inimigos. E ele diz: livra-me das muitas águas e das mãos dos estranhos. Quer dizer que tinha imposição, tinha vida de estranhos. Aí vamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto de hoje. Tem mão de alguém sobre você? Agora ninguém vai responder, né? Mas eu vou responder para todo mundo. Temos muitas imposições de mãos. Porque ainda que não seja a mão literal, entra aqui e entra aqui. O que é que a gente carrega para todo canto que vai? O celular. E aí a gente escuta, e a gente lê, e a gente ouve, e a gente vê.
E não bastasse tudo que a internet nos dá, a gente ainda compartilha com o outro. E muitas vezes a gente está sendo afogado, ou a gente está sendo sufocado, e a gente não entende. Eu estava tão bem, de repente me bateu uma tristeza. Ai, sei por quê, me deu uma tristeza agora. É muitas vezes essas questões. Eu tenho muito cuidado, muito cuidado. Então, está passando o jornal, eu saio, eu não assisto. É desinformada. Muitas vezes eu sou mais informada do que você pensa. Porque quantas vezes as coisas nem acontecem e o Senhor revela? Porque Ele sabe do amanhã. E a gente acha que se a gente tiver informado de tudo e de todos, é necessário. Se a gente orasse mais, a gente estaria desfazendo muito mais as obras do diabo. E estaria fazendo um efeito muito maior. Mas a gente perde muitas horas na frente de um celular, na frente de uma televisão, numa conversa política, ao invés de gastar tempo orando. E aí muitas famílias estão sendo destruídas. Não, porque eu preciso ouvir isso aqui. E você precisaria, muitas vezes, era soltar o seu celular e brincar com seus filhos. Soltar seu celular e ouvir sua mãe, o seu pai. Prestar atenção. Mas não tem mais jeito não para esse mundo. Enquanto Deus não vir, eu estou aqui para fazer diferença. Quero nem saber do mal. O mal que corra. Porque quando a igreja chega, o mal tem que recuar. É isso que nós precisamos entender. O que Davi faz aí no versículo 9? Ele diz: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele que dá vitória aos reis, que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me, tira-me das mãos dos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Ele de novo vai falar de mão. Imposição de mão é vida sendo transferida, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Davi está vendo ali, está no meio da angústia, no meio da aflição, e ele diz o quê? Eu vou cantar, é um cântico novo. Irmãos, você já pensou que todo domingo, na hora que você começa a arrumar, eu já disse, vou repetir, o diabo fica doidinho, porque não conseguiu deixar você em casa? Não levante a mão, para não ficar feio para vocês. Mas olha só. Se alguém liga e combina assim, a gente vai tomar um sorvete, a gente vai dar um passeio, não sei o quê. Tem algum empecilho para essas coisas? Mínimo. Mínimo, quando acontece. Aí a gente vai se encontrar, as amigas que não sei o quê, que bebê. Os empecilhos são quase microscópicos. Mas vai chegando o sábado, que dor. Eu estou com uma dor. Ai, meu Deus, que dor de cabeça. Vou ficar gripada. Não, eu estou sentindo que eu estou com alergia. Não, misericórdia. Ai, meu Deus, já não vou para o culto amanhã. É assim ou não é? Nem levanta a mão. Não levanta a mão. É assim, irmãos, eu sei que é. É o culto, é dia de culto. Para ir para o culto, eu sei que tem aqueles que correm para a igreja, mas muitas vezes é só para fugir, porque em casa o negócio é de mal a pior, aí a igreja é a fuga. Aí chega aqui e vem dormir. Aí dorme na hora do culto. Por quê? Porque em casa não consegue dormir. Tem que dormir na igreja. O negócio é sério, irmãos. Vocês estão achando que o diabo brinca de ser diabo?
Que ele mudou de roupa, foi? É não, queridos. A coisa é feia. É muito feia. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte. Está com dor, pois eu vou. Ah, mas eu estou assim. Pois vamos embora. Ah, mas é o que o salmista disse. Eu vou cantar um cântico novo. É aquela história que Lutero dizia. Eu vou ali cantar um salmo ao Senhor e envergonhar o diabo. A gente tem que andar. Vocês acham que todo dia eu estou cheia de energia? Não, tem dia que eu não quero falar. Tem dia que eu não quero olhar para ninguém. E dentro da minha casa, o povo, quando eu me calo, aí dá agonia no povo. Está tudo bem? Dormiu bem? A senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Aí depois os cochichos. Quem foi que fez raiva à mamãe? Pai, foi o senhor. Foi o senhor. Foi você, irmão. Foi você, irmão. Só falta eu perguntar a cachorra. Foi você? Mas não. É só aqueles dias que há muitas águas chegam e a tristeza vem. Aí, sabe aquela hora que você está debaixo dos escombros e você tem que dizer, sai de cima de mim. E você diz, Jesus, vem aqui. É isso que a gente precisa. Mas o problema é que a gente é sequestrado. E na hora que a gente é sequestrado, a boca é amordaçada e a gente fica, Jesus, Jesus, Jesus. Mas a questão é, o que eu e você tem feito quando as adversidades chegam? O salmista diz, a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te louvarei. Olha, ele nem ia cantar os hinos que ele conhecia, porque para mim é mais fácil cantar os mais antigos. Né? A irmã estava dizendo, parece que o povo orava mais, que os hinos antigos mexem mais. Na verdade, é que a gente, acho que estava mais manso, mais quebrantado. Aí eu começo, muitas vezes, cantando baixinho. Irmão, você já viu que você começa a orar assim? Eita mesmo. Eita, meu Deus. Eita, eu estava orando. Espera aí, deixa eu olhar. Eita, eu estava orando. Mas você começa a orar alto, a cantar alto. Para você ver se você para alguma coisa. Não, você afugenta tudo que é ruim de perto. É isso que a gente precisa entender. É ter estratégia, irmãos. O Deus que adestra minhas mãos para a guerra. As minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. É isso. É dizer, Senhor, não sei o que fazer agora não, mas o Senhor vem aqui e me socorra. E Ele vai socorrer. É isso que a gente precisa entender. A gente está vivendo dias muito difíceis, irmãos. É o que a própria palavra diz. Nos últimos dias, vai dar comichão nos ouvidos. É essa geração que a gente está vivendo. Você vai falar de Cristo, é preso. Você vai falar de Cristo, o outro banaliza. Você vai falar de Cristo, ninguém quer escutar. Mas isso já estava escrito. O problema é como eu vou reagir. Quando esse dia mal bate na minha porta. Quando essa hora da guerra chega. Quem está lhe treinando, queridos? Tem que ser o mesmo treinador de Davi. Não pode ser a internet. Não pode ser o conselho de um que simplesmente pensa em lhe destruir. Eu já vou para o final, mas eu quero dar um recado aqui. Porque ontem nós vivemos aqui um momento muito, muito intenso. É o que eu disse, não dá para explicar o cuidado do Senhor com cada um de nós aqui nessa casa.
E uma das coisas que a gente foi ministrado ontem foi sobre, em outras palavras, propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque o que a gente precisa entender é, se Davi não entendesse o propósito dele, e qual era o propósito de Davi? A princípio, ele achava que era ser só pastor das ovelhas do seu pai. E ponto, estava bom demais. Mas o pai chama, ele vai, e Davi foi levar queijinho. Davi foi somente o entregador. Leve lá queijo, leve lá comidinha para os seus irmãos. Davi vai tranquilo e calmo. Chega lá, encontra quem? Encontra o gigante. Davi encontra o gigante. E o que Davi faz quando Davi escuta aquele gigante desafiando o exército de Israel? Davi, ele se ira, ele fica indignado. Como assim? Quem é esse incircunciso? Davi era só um rapazinho. Golias era um gigante. Mas Davi não se intimidou com o tamanho do problema. Davi conhecia o Senhor. Mas Davi não conhecia o Senhor só porque Davi estava no meio da guerra. Não, Davi nem estava na guerra ainda. Davi estava cuidando das ovelhas. E não era nem dele, era do pai dele. Davi estava fazendo o serviço que era para escravo ou mulher fazer. E ele estava lá fazendo. O que Davi não entendia era que ali, o seu treinador já estava treinando ele. Porque sabe aqueles vídeos que muitas vezes eu boto no grupo das ovelhinhas boas que querem matar os pastores? Dando as cabeçadinhas. Vocês imaginem, porque todo mundo olha a ovelhinha é mansa. Vai nessa. A ovelha mira o pastor e pum, nas costas dele. Davi lidava com esse tipo de coisa, irmãos. Mas quando ele é tirado dali e colocado na frente daquele gigante, a coisa começa, porque a verdade é o seguinte, Deus vai buscar Davi. Foi Deus que foi buscar Davi. Quando ele disse, Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel disse, tem mais algum filho? Tem Davi. Traz Davi para cá. Unge Davi. Mas Davi foi ungido e voltou a cuidar de ovelha, irmãos. E muitas vezes a gente acha que a Deus deu uma palavra. Não, irmãos. O que age assim é vara de fada madrinha. Não é ação de Deus. Não é. Deus não é irresponsável nem imprudente. Ele tem os seus caminhos para serem trilhados. Aonde? Nesses caminhos, Deus vai nos moldando, nos aperfeiçoando, arrancando de nós aquilo que não presta. Sabe essa mazela que eu e você carrega? É Deus assim, ó, espremendo, dizendo, bora ficar melhor. Mas tem um propósito. Davi se depara com um gigante, mata o gigante. Mas aí depois, ele cuidando do povo, ele se depara com muitos exércitos. Mas em todos, ele foi vitorioso. Mas hora nenhuma, a gente vê Davi, com exceção daquela situação de pecado com Betseba, que ali foi o caos. Mas ainda assim Deus deixou registrado para que a gente não faça a mesma besteira. Davi, em toda situação, se deixou ser moldado. Até nessa.
Porque ele achou que tinha pecado, escondido tudo. O profeta vem e diz: olha, é tu, viu, que está em pecado. E ele vai. Olha a diferença de Davi para Saul. Saul, quando é confrontado no pecado, ele diz: ô Samuel, ore por mim. Ore por mim. Davi vai e ora a Deus. E é perdoado. Quantas vezes, irmão, a cadeira está desconfortável demais. E você está aí doido pedindo a Deus. Tomara que ela cala a boca. Parece que hoje ela está meio doida. Eita, que agonia. Mas sabe o que você precisa entender? É que essa hora que eu estou aqui lhe dando agonia, é Deus mostrando a você que você ainda tem muito que ser tratado. Mas o que a gente faz quando a gente está sendo esmagadinho? Não quero mais não. Olhe, eu estava aqui nesse serviço, quero não fazer isso mais não. Por quê? Eu senti de Deus que não teve nada a ver com Deus não. É a sua carne doida, desesperada, gritando, porque você não quis ser tratado. É aquela hora quando eu chego como pastor e digo assim: olha, todo mundo aqui, senta aqui. E aí agora ninguém pode mais fazer isso. Como assim? É a hora que Deus está espremendo cada um de nós. Ou vocês acham que eu não sou espremida? E sou e muito. E aí eu entendo que aquela ovelha que me deu a cabeçada foi Deus que permitiu. Porque vai ver que eu estava andando sem olhar para trás. Aí agora eu tenho que ficar mais atenta, né? Irmãos, nós precisamos entender que é o Senhor quem nos adestra. A gente não gosta muito dessa palavra porque isso é usado para cachorro, para bicho. Mas você sabia que essa palavra que o salmista usa, ele usa exatamente isso? Porque era o que o pastor de ovelhas fazia. Ele andava com uma vara que tinha uma pontinha. A ovelha estava querendo sair. E ele, com a pontinha da vara, ó. Ele não precisava ir lá. A vara era comprida e ele tocava nela e voltava para o lugar. É isso que Deus está nos falando nessa noite. Ele tem um propósito para cada vida, para cada família. Aí você acha que Satanás vai dizer: ah, que lindo, olha, o pastor tem 2 filhos, vai ser uma família sempre linda. Nada, tem dia que o negócio fica feio lá em casa. E aí, a gente, depois que a coisa está feia, a gente diz: ei, para que negócio é esse? Sai daqui, Satanás. Eu tenho um hábito de dizer: Satanás, ele é como aquele adolescente que está sempre com um canudinho na boca. Não pode ver um milkshake. E é aquele canudinho grosso, para sentir o geladinho. É assim que o diabo anda, com um canudinho, doido para beber o nosso sangue, destruir as nossas famílias. E é nessa hora que você tem que dizer: não, me dê esse canudinho que ninguém vai não. E ainda amarra a boca dele.